Glória a Deus, amado e amada do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Mas como, pastor? Escreve aí nos comentários: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de te convidar mais uma vez. Eu quero orar juntamente contigo, para que possamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Eu não sei como que você está hoje, eu não sei como que está o teu coração hoje aí, eu não sei quais têm sido os seus pensamentos, as suas lutas, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo Ele conhece, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus conhece como que você está neste exato momento. E eu quero declarar que essa palavra seja uma resposta de Deus para a tua vida, uma resposta de Deus para essa situação que você está vivendo, no nome de Jesus, aleluia. Pai, nessa noite, nós abrimos o nosso coração, para ouvir a tua voz, a tua doce voz, voz que acalma os mares, a voz tão doce, tão maravilhosa, que faz o nosso coração queimar novamente, a voz do nosso supremo, do nosso maior, do nosso melhor, do nosso Pai, do nosso pastor, sumo sacerdote. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração, e eu declaro sobre cada vida, sobre cada lar, agora nesse momento, os céus abertos, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu gostaria de compartilhar com você esse tema, que tem queimado em meu coração, eu acredito que vai queimar em meu coração até o final da minha vida. O tema de hoje dessa mensagem é: Jesus continua mudando histórias. Você pode colocar aí nos comentários, você pode colocar aí nos seus status, você pode compartilhar o máximo que você puder, esse tema que declara: Jesus continua mudando histórias, para o máximo de pessoas ver e ler e entender que Jesus continua mudando histórias, que Jesus tem mudado a tua história, que Jesus tem mudado e transformado vidas. Você pode declarar isso na tua casa, você pode pôr a mão sobre o teu coração e declarar: Jesus continua mudando histórias, continua mudando a minha história, continua fazendo milagres na minha vida, continua fazendo milagres na minha casa, continua me transformando de dentro para fora. Sabe por que Ele continua fazendo isso? Porque Ele continua vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E eu quero te dizer, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está presente, aleluia, Ele está presente nesse lugar, Ele está presente aí do teu lado. Eu quero declarar que Jesus está aí, junto com você, aleluia. Eu quero compartilhar com você a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor declara: pelo que, se alguém está em Cristo Jesus, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Você pode declarar: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, pode viver o novo de Deus. Aqueles que estão em Cristo, pode viver uma nova história. Aqueles que estão em Cristo, pode viver, sim, uma nova vida, um novo começo, uma nova história restaurada.
reconstruída, renovada, uma nova história. Eu quero te dizer, eu quero te falar desse Deus que continua mudando histórias, que continua mudando vidas, que continua transformando circunstâncias, que continua transformando a realidade que seria de destruição. Ele transforma, e Ele pode transformar em reconstrução, restauração e renovo. Se de repente hoje você está vivendo uma circunstância de destruição, eu quero profetizar sobre você a restauração do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, restauração sobre o teu coração, restauração. De repente você está vivendo momentos de destruição, de morte, seus sonhos que morreram, o prazer de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, talvez tenha morrido no teu coração. Mas hoje eu quero declarar um renovo, um avivamento sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua vida espiritual, um avivamento em nome de Jesus. Porque Jesus continua mudando histórias. E eu acredito de todo o meu coração, se essa palavra está chegando até você, isso significa que Jesus quer mudar a sua história hoje. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar essas circunstâncias, Jesus quer mudar a situação que você se encontra hoje. A palavra do Senhor declara em Salmos 30, verso 11 até o 12: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamentação em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Aleluia! Eu Te darei graças para sempre, porque o Senhor mudaste o meu lamento ou a minha tristeza, o Senhor mudaste em alegria. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Jesus, que continua mudando histórias. Eu não sei o que você tem vivido, querido, mas o mesmo Jesus que transformou a minha vida pode transformar a tua. O mesmo Jesus que continua transformando e moldando-me pode transformar e moldar a tua vida hoje. Será que esse tempo que você tem vivido é um tempo de tristeza? Eu quero declarar sobre a sua vida, Jesus pode transformar. Esse tempo que você está vivendo é um tempo de escassez. Eu quero declarar sobre a tua vida, Jesus pode transformar. Você está vivendo num tempo de escuridão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Jesus, Ele vindo com a tua luz, com a tua graça, com o teu brilho, com o seu resplendor sobre a tua vida, expulsando toda escuridão em nome de Jesus. Aí é onde você está. Se você hoje está se sentindo opresso, num lugar opresso, você está se sentindo como se fosse a escuridão te envolvendo, eu quero declarar que Jesus pode mudar esse ambiente aonde você está, transformando esse ambiente de escuridão em ambiente de glória, um ambiente com a atmosfera da glória do céu. Eu quero declarar em nome de Jesus que venha o teu reino, Senhor, sobre nós, que venha o teu reino sobre essa casa, que venha o teu reino sobre esse coração, no nome de Jesus. Jesus continua mudando histórias, Jesus continua fazendo milagres. Será que você pode declarar isso na tua casa? Qual é o milagre que você tem buscado, que você tem clamado? Eu quero te dizer, Jesus continua fazendo milagres. É só crer, persevere, não desanime, não pare, continua buscando e buscando, porque Jesus continua mudando histórias. Qual é a história que você tem vivido, que
que você de repente acha que é impossível de mudar? Qual é a luta que você tem passado? Talvez a luta que você tem passado e tem vivido seja algum membro da sua família que tem se perdido no mundo, tem se perdido em vícios, tem se perdido em tantas coisas ruins. Mas de repente você tem falado, mas é tão visível, é tão nítido, tão nítido o que o diabo tem feito na vida dele ou dela, e ele não tem percebido. Talvez você já está cansado de orar, de clamar, de jejuar, de profetizar, mas eu quero declarar sobre a tua vida: Jesus pode mudar essa história, a história desse parente, desse filho, desse marido, dessa esposa, desse tio, desse sobrinho, desse familiar, desse amigo seu. Ele pode mudar essa história. Mas agora eu te pergunto, você crê? Você crê? Houve um momento que o Senhor Jesus olha para uma irmã, uma discípula, e fala assim: não te disses eu, se credes, verás a glória de Deus. Uma das coisas que eu quero te falar nessa noite é: creia. Você está crendo ou você só está olhando para o problema? Jesus pode transformar. Nem que você comece sabe, uma das coisas que me chama muita atenção, eu não preparei isso, essa parte, mas algo que o Espírito Santo está liberando sobre o meu coração, sobre o meu espírito agora. Eu quero te dizer, uma das coisas que me chama muita atenção é quando Jesus está a caminho do barco, os discípulos estão naquele barco, está aquele vendaval, aquela ventania, chuva, e tempestade, e os discípulos estão naquele barco, e Jesus começa a vir em direção, andando sobre as águas. Naquela situação, os discípulos, a palavra fala que eles tiveram medo. Medo. É um fantasma! Não, não era um fantasma. Era Jesus indo em direção ao socorro deles. E quando Jesus chega próximo, um dos discípulos, Pedro, declara: se é realmente o Senhor, se é tu, me chama para ir contigo, em ir em tua direção. Aí Jesus olha para Pedro e fala: vem, vem. Uma das coisas que eu quero te perguntar hoje: se Jesus te chamar, vem, você terá coragem de sair do barco e colocar os pés sobre as águas? Ou você vai se acostumar com aquela circunstância de tempestade, de medo, e vai permanecer lá? Hoje, eu quero te incentivar a sair desse ambiente de lamentação, esse ambiente de medo, esse ambiente de pânico, e olhar para Jesus te chamando: vem, e você começar a dar passos de fé, andando sobre as águas e vendo o milagre de Deus se manifestar na tua vida. Nessa noite Jesus está declarando sobre você: vem, vem, vem. E assim como nós cantamos aqui no momento da adoração, nós possamos declarar: e eu vou, e eu vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços. Eu quero te dizer, Jesus continua mudando histórias, e Ele é poderoso para mudar
a sua história, mudar a sua realidade que você tem vivido hoje. Ele é poderoso para mudar essa situação que você se encontra. Qual tem sido a área que precisa de uma intervenção divina, que precisa de uma mudança radical? Jesus pode mudar. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é: onde Ele entra, as coisas não permanecem as mesmas. Aonde Jesus entra, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Assim foi com o Zaqueu. Assim foi com o Zaqueu. Assim como Zaqueu recebeu, assim que Zaqueu recebeu a Jesus na sua casa, naquele exato dia, naquele exato momento, houve salvação e uma história sendo mudada. Não só a história de Zaqueu, mas a história da família de Zaqueu. Eu quero te dizer que hoje, independente do que você já fez na sua vida, se você receber Jesus na sua vida, a sua história vai mudar, a tua casa vai mudar, a tua família vai mudar. Essa atmosfera de opressão, de escuridão, de escravidão vai cair por terra, porque aonde Jesus entra, é inevitável, as coisas mudam. Assim foi com Zaqueu. Se você puder depois, abra lá em Lucas, no capítulo 19, o verso 8 e o verso 9, que declara: mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus continua mudando histórias. E esse mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, que transformou a vida de Zaqueu, que fez e provocou uma mudança em Zaqueu, Ele é o mesmo hoje, e Ele pode entrar na tua casa hoje. Só você convidar e mudar a tua casa, a tua história. E sabe do melhor? Haverá salvação, 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 salvação. Em nome de Jesus. Se de repente você vivia num ambiente de perdição, eu quero profetizar um ambiente de salvação agora. Você vai começar a caminhar num ambiente de salvação. Você vai começar a caminhar numa atmosfera do céu, uma atmosfera de salvação, uma atmosfera de mudança de história. Em nome de Jesus. Se de repente você já chegou a declarar para uma pessoa: esse não tem salvação, esse não tem mudança, esse não tem jeito, em nome de Jesus eu quero pedir para você: cancela essa palavra e começa a declarar sobre essa pessoa: haverá salvação, há salvação para você, há mudança para você, há transformação para você, há jeito para a tua vida sim. O sangue de Jesus é suficiente, porque esse Jesus continua vivo, Ele continua mudando história. Outro ponto que eu quero falar com você: onde Jesus entra, até o destino de morte é transformado em vida. É transformado em vida. Quais têm sido os destinos de morte? O diabo tem traçado destinos de morte. O diabo tem tentado de todos os jeitos laçar almas, corações, para levar o quê? Para a morte. E talvez ele preparou uma armadilha para destruir e colocar um ambiente de morte sobre a tua vida espiritual, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre alguma área da tua vida. De repente para o teu casamento, de repente na área profissional, de repente espiritual. O diabo tem armado situações para declarar destino de morte,
Mas hoje essa palavra eu quero declarar: onde Jesus entra, até o destino de morte é transformado em vida. Eu quero declarar vida, vida, a vida de Jesus, quebrando, destruindo, expulsando todo espírito de morte, no nome de Jesus. Assim foi como aquela mulher que foi pega em adultério. Assim foi como essa mulher, ela foi pega em flagrante em adultério. Mas quando Jesus entrou na conversa, quando Jesus entrou, aquele destino que estava traçado para aquela mulher ser apedrejada, aquele destino que estava envolvendo a vida dela com acusações, oprimindo ela, falando: você vai morrer. Quando Jesus entrou, eu quero te dizer, os acusadores se calaram e as pedras caíram. Eu quero repetir: quando Jesus entra na situação, as pedras caem e os acusadores se calam, porque é Ele que me justifica, é Ele quem me justifica, é Ele quem me redime. O destino de morte daquela mulher foi transformado em um destino de vida. E a palavra fala que essa mulher, ela se tornou uma discípula. E até hoje, o testemunho dela ecoa. O legado dessa mudança de história chegou até nós e chegará a milhões de vidas, porque ela permitiu a história dela ser transformada por Jesus. Essa passagem que eu estou te falando está em João capítulo 8, versos 7 até o 11, que declara, vou ler com vocês: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condena? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Quais são os seus acusadores? Qual é o pecado que não te deixa prosseguir? Eu quero te dizer, deixe Cristo mudar essa situação em sua vida hoje. Ele pode mudar essa história. Algum tempo atrás o Senhor falou ao meu coração em uma pregação. Tem muitas pessoas que falam: eu tento mudar, eu tento. Mas a questão não é se você tenta, não é se você tem tentado. A questão é, você quer? Se você quiser largar esse pecado, Jesus e o sangue dele é suficiente para te libertar hoje. Não é questão se eu estou tentando ou não. A questão é, você quer? Porque tem muitas pessoas que falam: eu tento, mas gosta e quer continuar. Até quando que você vai continuar com esse pecado de estimação?
Você sabia que com certeza é esse pecado que está te impedindo de viver uma nova história? A palavra declara aqui que Jesus virou para essa mulher e declarou: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu quero te dizer, você quer uma nova história? Então abandona essa vida de pecado. Jesus, Ele é poderoso para mudar essa situação hoje. Mas decida, dá o primeiro passo. Assim como Pedro deu o primeiro passo e viveu um dos maiores milagres na vida dele. Ele andou com Jesus sobre as águas. Decisão, querido, decisão, querida. O Senhor quer mudar a sua história. Ele continua mudando histórias. E último ponto, eu quero compartilhar com você, que declara uma nova história, uma nova oportunidade de vida. Uma nova história e uma nova oportunidade de vida. Quando Jesus entra, Ele te dá uma nova história e uma nova oportunidade de vida. Como assim? Assim como foi com Lázaro. Mesmo para todos era impossível. Um homem que estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Muitos declaravam: por que ele não veio antes? Muitos declaravam e questionavam: por que Jesus não veio antes? A própria irmã do morto declarou: se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido com meu irmão. Talvez você declarou isso: se o Senhor tivesse comigo, realmente isso não teria acontecido comigo. Se Jesus, por que Jesus ainda não veio ao meu socorro? Talvez você tenha declarado isso, mas eu quero te dizer, mesmo que seja impossível, uma solução para essa situação que você tem vivido, Jesus faz até o morto ressuscitar. O porquê que você acha que Ele não pode mudar a sua história? Jesus faz até morto ressuscitar. Por que você acha que Ele não pode mudar a sua história, a essa situação que você tem vivido? Por que você acha? Jesus é o nosso advogado fiel. Ele é quem nos justifica. Jesus, Ele é o advogado. Ele sim é aquele que nós podemos clamar, que podemos apresentar diante dEle, porque Ele faz. Ele é aquele que vem ao nosso socorro, aquele que faz e é expert em solucionar o impossível. O impossível. Assim como Ele pôde mudar a vida de muitos. Os exemplos são vários. Eu poderia ficar aqui a noite inteira dando os exemplos de vidas que Ele mudou. Aleluia. Mas eu prefiro hoje dar a oportunidade de você ser esse exemplo de mais uma vida que Ele mudou, de mais uma vida que Ele alcançou nessa noite e transformou a história. Eu quero, em nome de Jesus, e essa noite que o Senhor está te dando a oportunidade de entrar nessa lista daqueles que foram transformados, daqueles que realmente viveu uma nova história. Quando Jesus entrou, mudou a história, o destino, a situação, a condição que se encontrava. Eu quero te dizer que eu fui uma dessas pessoas. Jesus mudou a minha história. A pastora Elaine é uma dessas pessoas.
Jesus mudou a história dela. E vários outros. Mas a oportunidade que o Senhor está te dando hoje deixa Ele mudar a sua condição hoje. Talvez você está caminhando já há um tempo no Evangelho. Talvez você já está há um bom tempo. Talvez você já foi no encontro. Talvez você é líder de célula. Talvez você é pastor. Talvez você é ministro de louvor. Talvez você está me assistindo agora falando: eu conheço tudo. Eu conheço a Bíblia do começo até o fim. Mas existe uma situação que precisa ser mudada hoje na sua vida. E Jesus está te dando essa oportunidade hoje de transformar a condição que você se encontra. Você está disposto? Qual é a condição que você está hoje? Você tem vivido uma vida em alguma área que você tem visto e tem falado: ai, Jesus, eu preciso de uma intervenção do Senhor hoje. Eu preciso de uma intervenção, de um milagre nessa área, Pai. Eu não aceito mais viver nessa escassez. Eu não aceito mais viver nessa luta. Eu não aceito mais viver nessa escravidão. Eu não aceito mais ter esse sentimento em meu coração. Senhor, eu me encontro numa condição que eu preciso que o Senhor mude. Mude essa história. Mude a minha condição que me encontro hoje. Se você é essa pessoa, eu te convido a juntamente comigo apresentar diante de Deus, a se render ao Senhor, a render aos pés dele e declarar: Senhor, entra em providência. Só o Senhor pode transformar e mudar. Senhor, por favor, são vários acusadores. Por favor, eu te peço, muda esse destino de morte. Me justifica, porque o Senhor é o meu advogado. Se de repente você está vivendo num ambiente de morte, seus sonhos morreram, projetos morreram, vontades morreram, assim como Lázaro. Por favor, me chama pelo nome, que eu possa ouvir o barulho da pedra se arrastando. E hoje eu quero declarar: Pai, eu não quero mais viver esse ambiente de morte nesta área. Declare aí a área que você tem vivido de luta. Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz hoje, nos chamando. Sai, receba a vida, receba uma nova história, receba a restauração, receba a transformação. E aonde havia a obra do inimigo, caia por terra. Que caiam por terra as pedras que estavam apontadas para te matar. Que caiam por terra e se calem a voz do acusador, porque pelo sangue de Jesus eu sou redimido, justificado. Que caiam por terra tudo aquilo que me prendia no passado, e que hoje o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, traga um novo começo, uma nova história, com um caráter transformado, com um testemunho mudado e um grande testemunho de milagre. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. É isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, nessa noite, Pai, eu te apresento a vida do seu filhinho, da sua filhinha, cada um que está escutando e recebendo essa palavra nessa noite. O Senhor conhece a história de cada um,
O Senhor conhece as lutas de cada um. Como o diabo tentou destruir essa casa, como o diabo tentou prender essa família, o coração dessa mulher, o coração desse homem, como o diabo tentou aprisionar esse líder. Quantas investidas, mas nesse momento eu creio que o Senhor está vindo ao socorro de cada um, transformando pelo teu sangue a história por completo de cada um, o coração deles, de cada um, de dentro para fora, no nome de Jesus. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, que o Senhor entra nessa casa agora, que o Senhor entre nessa casa, que eles possam declarar: Jesus, entra nessa casa, entra no meu coração agora, nesse momento, e hoje eu decido mudar de vida. Que assim como o Senhor veio com uma intervenção poderosa na vida dessa mulher que estava em adultério, talvez essa pessoa está mergulhada no pecado, está aprisionada pelo pecado, mas agora, pelo teu sangue, eu quero declarar o teu sangue sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está assistindo, e declarando agora nesse momento que pelo teu sangue, eles são perdoados, eles são redimidos pelo teu sangue eles podem andar na luz, e andam na luz, pelo teu sangue. Eles são livres de todo o laço do inferno, de todo o argumento do inimigo contra a vida deles. Pelo teu sangue, eles são justificados, santificados para a obra do Senhor, no nome de Jesus. E se você está decidindo hoje viver uma nova história, e reconhece que precisa de uma nova história, de um novo começo, de uma mudança radical, de uma intervenção divina, eu quero te convidar a declarar essa oração, de aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou um pecador, mas te peço e te convido, faça morada em mim, faça morada em meu coração, porque a partir de hoje, eu te entrego a minha vida. Declaro com os meus lábios que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Salvador. Senhor, porque a partir de hoje, passa a governar a minha vida, e Salvador, porque morreu naquela cruz para me salvar. Escreve meu nome no livro da vida. Declare o seu nome aí, querido e querida, com letras, com sangue do Cordeiro, porque a partir de hoje eu declaro que eu sou teu para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Parabéns, você tomou a melhor decisão da sua vida. Eu quero te dizer, é apenas o começo de uma linda e bela história no Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.